No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um indicador que auxilia muito para identificarmos a força de uma tendência. Ele é o OBV, também chamado de Pega Insider. Então fica aí que eu vou te mostrar como que a gente identifica se um papel segue ou vai seguir numa tendência de alta ou baixa, e se ele estiver acumulado ou estiver acumulando, qual a possibilidade de ele romper para um dos lados. Beleza? Eu sou o Guto Matos, sou mentor da Trend e eu peço antes para vocês curtirem esse vídeo. Se não são inscritos ainda no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todo o conteúdo educacional que a gente posta por aqui. Beleza? Vamos lá então para a tela que eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos do OBV e também explicar um pouquinho como funciona esse indicador. Bom, antes de começarmos com a fórmula do OBV e como ele funciona, é importante frisar a questão da teoria de Down. Ou seja, o volume precede uma tendência. Para que tenhamos uma tendência, é importante que a gente tenha volume financeiro. Uma tendência de alta, obviamente, é importante que tenhamos bastante volume de compra. Já numa tendência de baixa, é muito importante que tenhamos bastante volume na venda. Dito isso, como que é a fórmula do OBV? Como que ele se constitui? E olhando aqui para a tela, então, pegando um mercado de alta, perfeito? Um mercado que fecha num dia no positivo, a fórmula do OBV é o OBV do dia anterior, ou da semana anterior, enfim, o OBV anterior mais o volume do dia ou o volume da semana. Já numa variação negativa, ou seja, num candle negativo, num dia negativo, pega o volume anterior e se subtrai o volume do dia atual ou da semana atual. É assim que se forma o OBV, é assim que se calcula o OBV. Bom, dito isso, eu vou mostrar primeiramente aqui para vocês como que nós da Trend inserimos o OBV e quais os parâmetros que a gente coloca no OBV. E depois vou mostrar para vocês alguns exemplos. Lembrando que o OBV ele serve muito para identificarmos se aquela tendência ela realmente é uma tendência que vai seguir adiante, que está com força, né? Ou no caso de um mercado em acumulação, um mercado em lateralização, qual a possibilidade ou qual a chance maior de ele romper para cima ou para baixo? Perfeito? A gente chama aqui muito na Trend o OBV de Pega Insider, porque o OBV denuncia movimentos que o mercado pode estar preparando de fazer antes de ele efetivamente acontecer. A gente consegue antecipar alguns movimentos do mercado pelo indicador OBV. Guto, a gente opera somente o indicador OBV em si? Não. O indicador OBV, é como o nome diz, né? É um indicador. O que a gente leva em consideração no primeiro momento é o gráfico, né? Se tem algum gatilho de entrada no gráfico, e aí sim a gente confirma esses gatilhos através de indicadores, e o OBV é um ótimo indicador para confirmar a entrada num trade. Bom, dito isso, vamos adiante aqui, mostrando para vocês como que nós aqui da Trend configuramos o OBV, beleza? Bom, como que a gente faz aqui na Trend? A gente insere uma média móvel junto com o indicador OBV para que facilite a gente verificar momentos interessantes de quando o mercado está comprador ou vendedor. Baseado em backtests que a gente realizou, a gente chegou à conclusão de que inserindo uma média móvel de 17 períodos e exponencial, a gente consegue ter uma boa ideia do mercado ou do papel, se ele está confirmando essa tendência de alta ou de baixa. Então, como que a gente identifica aqui? O OBV, que é essa linha azul, estando acima da linha amarela, que é a nossa média móvel de 17, eu não procuro por venda. Eu não procuro por venda e somente por compra.
No momento em que o OBV cruza a linha amarela para baixo, Guto, é venda? Não. Não quer dizer que virou a tendência, que já é uma venda. Mas se ele começar a trabalhar abaixo dessa média móvel, eu prioritariamente procuro por venda e não por compra. Beleza? Então vamos lá, eu vou trazer aqui alguns exemplos do OBV, até de alguns trades que nós realizamos, e vou mostrar para vocês como que a gente verifica essas tendências e como que a gente pode se antecipar alguns movimentos interessantes aí de mercado, principalmente movimentos de rompimento de consolidação. Beleza? Eu vou trazer aqui como exemplo JBS. Beleza? JBS, nós tivemos um topo nessa região aqui, onde está essa linha amarela. O OBV cruzou para baixo, assim como o papel. O papel começou a trabalhar aqui, buscou uma reação, depois caiu novamente, né? Porém, o OBV aqui começou a fazer topos mais altos, ou seja, a gente começou a ter uma divergência altista no OBV. O OBV começou a fazer topos, aliás, fundos mais altos, e aqui o papel seguia os fundos na mesma região. Até que, nesse momento, aqui, o OBV, o preço estava no mesmo nível desse topo aqui, beleza? E o OBV já estava aqui em cima. Veja bem, o preço aqui está no mesmo nível dessa região aqui. Porém, o OBV já está muito mais alto aqui nessa região do que na região do topo anterior. Então a gente tem uma divergência de alta. O OBV mais alto e os topos na mesma região. Lembra que eu falei da questão dos gatilhos? Então, vamos lá. Nesse caso, a gente poderia identificar aqui uma bandeirinha de alta. Isso é um gatilho para entrar num trade. Então, poxa, ativou uma bandeirinha de alta, correto? O OBV me mostrava uma força, um saldo financeiro muito positivo, né? Porque o OBV nos diz exatamente isso, o saldo financeiro. Não é a questão de volume em si, mas é a questão de saldo financeiro. Tá? Então, um saldo financeiro positivo para o papel. Tá? E o papel rompeu, melhor dizendo, deu uma puxada aqui de 5%, fez uma espécie de pullback e depois seguiu adiante a sua trajetória de alta. É certo que sempre vai ocorrer um movimento para o lado certo, para o lado que o OBV está sinalizando. No mercado financeiro nada é 100% certo. Né? Existe uma probabilidade muito maior de acontecer um movimento favorável para o lado que o OBV está denunciando. Vamos aqui num outro exemplo no mesmo papel. Beleza? Nesse momento aqui, a gente tinha o quê? Preços subindo, ou seja, preços com topos mais altos, e o OBV já denunciando, opa, isso aqui já não está mais com tanta força. O papel continua subindo, mas ele está subindo com menos grana, com menos volume, com menos saldo financeiro. Ele está subindo com menos grana. Tem uma divergência aqui de baixa. É sinal, é certeza de que o papel vai cair? Não. Como eu disse anteriormente, não é certeza. Mas é um indício muito forte de que o papel possa cair. Beleza? E aqui a gente fez um outro sinalzinho importante que a gente fica atento. Ele fez um topo nessa região aqui, fez um outro topo nessa região aqui. E a possibilidade de rompermos, de termos, melhor dizendo, perdendo essa região aqui, um topo duplo no papel. Então ele veio, né, segurou exatamente
né, nesse fundinho aqui, voltou, fez um pullback. E aí, nesse ponto aqui, ele acabou perdendo. Nesse ponto, aliás, de novo, aqui ele segurou, né? E nesse ponto aqui, ele acabou perdendo esse suporte interessante, ativando daí esse topo duplo. E olha nesse caso, aonde que já estava o OBV. O OBV já tinha perdido esse fundo aqui, ó. Porque nesse caso aqui, o OBV, nesse ponto aqui, o OBV estava aqui, né? E nesse ponto aqui, ó, olha onde já estava o OBV. Então ele já tinha vindo desse ponto para cá. Esse ponto aqui para cá. Então o preço estava mais ou menos na mesma região aqui e o OBV já estava lá embaixo, mostrando ou sinalizando que esse papel viria para baixo. Beleza? Eu vou trazer aqui agora um exemplo, vou mostrar para vocês um exemplo de uma consolidação. Quando o papel fica muito tempo consolidado, e eu particularmente gosto muito de pegar esses trades, tá? Por quê? Porque é depois de grandes consolidações que a gente tem grandes porradas, tá? Então, se pegar esse papel aqui, que é Marco Polo, esse papel ficou dentro desse retângulo, dessa consolidação aqui, durante, vamos dar uma olhada aqui, 800, mais de 800 dias, ele ficou aqui dentro, ele rompeu aqui, 800 dias mais ou menos, tá? Então aí, mais de 2 anos, desde 2020 até início de 2023, aí 2 anos e meio, 3 anos, dentro dessa consolidação. Vinha, buscava o topo, depois voltava, caía, chegava quase que no fundo, voltava lá para o topo novamente, caía, voltava lá para o topo, enfim. Ficava dentro nessa consolidação, acumulando. E o OBV fazendo pequenas variações, acumulando. Beleza. Nesse ponto aqui, não, um zoom. Nesse ponto aqui, onde novamente o preço foi testar essa região, essa consolidação aqui, nós tínhamos o OBV aqui nessa região. O papel testou o topo, não conseguiu, voltou, e novamente aqui ele testou o topo novamente, certo? Ele até fechou um pouquinho fora aqui, e olha nesse caso onde já estava o OBV. Reparem a diferença do OBV deste topo ali para cá. Então o OBV aqui para cá. O OBV já estava mostrando que haveria uma possibilidade muito grande de este rompimento se confirmar com o início de uma tendência bastante forte de alta. O que o mercado então fez? O mercado rompeu, fez um pullback, ficou trabalhando aqui na linha do retângulo e novamente aqui nessa região. Deixa eu botar aqui na setinha para facilitar. Fez o pullback, né? E nessa região aqui ele confirmou o pullback. Ele rompeu esse topo aqui, ele confirmou o pullback. Veja aqui a comparação do nível de OBV deste topo aqui e deste topo aqui, onde ele confirmou, deste topo não, nesse rompimento aqui, onde ele rompeu esse topo, né? Desse rompimento aqui, onde confirmou essa tendência. Olha a diferença do nível do OBV. Então aqui já foi mais um sinal de que nós tínhamos uma grande chance de esse papel dar uma porrada muito grande. Tá? Por quê? Porque o saldo financeiro deste papel que vinha acumulando aqui, ficou cada vez maior, e olha a porrada que esse papel fez. Ele ficou, como eu disse, 800 dias trancado dentro de um range,
um retângulo e em 230 dias ele subiu aí 178% mais ou menos. Tá? Então, dica, quando a gente tem um papel que está dentro de uma consolidação, dentro de trabalhando dentro de uma bandeirinha, trabalhando dentro de uma deriva, dentro de um retângulo, procurem olhar o OBV. Procurem verificar o nível do OBV com o nível do preço. E o que o OBV pode estar sinalizando? Então, ele sinaliza, o OBV num nível superior, ele sinaliza que há uma chance de esse papel romper e dar uma corrida muito forte, seja para cima ou para baixo. Vamos dar uma olhadinha aqui, que eu fiz algumas anotações para não me perder. Vamos dar uma olhada em Petro, tá? Que também tem uma divergência no OBV. Tá? E Petro é agora, recentemente. Tá? Vejam aqui, essa região aqui de Petro. Tá? O preço trabalhando aqui basicamente lateral. Tá? Trabalhando nessa região aqui. Perfeito? Se a gente botar aqui nos 60 minutos, a gente vai ver que o preço ficou nesse range aqui. Durante mais ou menos aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, é o rompimento, aí 8 dias, mais ou menos uma semana, o preço ficou nessa lateralização. Preço lateral, e o que já estava acontecendo com o OBV? Veja aqui o OBV já caindo. Inclusive, ele cruzou essa nossa média, que a gente utiliza como guia. O OBV já havia cruzado, o OBV já havia perdido esse fundo aqui, tá? E o preço ainda estava nessa região. O que aconteceu dia 28/2? Pancada. Petrobras rompeu essa consolidação, caindo 5%. E o OBV, já sinalizou isso aqui também. Certo? Guto, é certeza de que esse papel vai continuar caindo, porque o OBV segue aqui na mesma região desse fundo anterior? Como eu disse, certeza não, mas é um indício de que o papel deu uma recuperada, é verdade seja dita, mas o OBV desse papel segue muito feio. O que pode acontecer? Para quem conhece a 61.8, nossa estratégia, o papel pode vir buscar uma correção dessa queda até mais ou menos esse nível aqui e depois buscar ir para baixo. Quem vai nos sinalizar isso? O OBV. Se o preço continuar subindo e o OBV não continuar acompanhando ou ficar nessa região aqui, é quase que certeza que ele vai vir buscar mais ou menos essa região aqui da linha azul para depois buscar uma queda mais forte. Vou mostrar para vocês agora um outro exemplo aqui no caso de Usiminas. Tá? Vamos lá. Usiminas aqui, o papel já havia caído bastante, certo? Nesse momento aqui, eu já estava vendo uma espécie de uma deriva invertida. O papel vem trabalhando aqui nesse range, e nesse exato momento aqui, onde ele tenta romper esse canal, ele viola essa deriva, olha o que acontece com o nosso OBV. Ele cruza exatamente nesse ponto aqui a nossa média móvel. Já uma atenção para nós. Poxa, um ponto de atenção. Tivemos um gatilho aqui de rompimento de uma deriva invertida, que é um setup, que é uma figura que quando ocorre o rompimento, o papel tende a correr muito, certo? No rompimento desse candle aqui,
confirma esse rompimento dessa deriva, tá? O papel deu uma corrida e aqui novamente a gente vê um time frame menor, fica até mais claro, uma espécie de uma bandeirinha de alta. E veja, nesse ponto aqui que ela rompe a bandeira, onde que está o OBV? O OBV está nesse nível aqui, e até eu coloquei aqui uma linha, ele superou o ponto, o topo, melhor dizendo, este topo aqui. Então o preço mais ou menos aqui na mesma região e o OBV já tinha ido embora. Tá? O OBV já tinha ido embora. O OBV estava nesse nível aqui, certo? E nesse topo o OBV estava aqui embaixo. Então a gente tinha uma divergência de alta nesse papel. Beleza? Vou trazer um outro exemplo aqui na própria Uzi Minas. Tá? O que a gente tem agora nesse papel aqui ocorrendo? Tá? A gente tem preços que vêm numa tendência de alta. Aqui a gente formou um topo, certo? E a gente viu aqui uma queda nos preços, no preço, correto? Porém, no OBV, o que a gente segue vendo aqui no OBV? Um OBV forte. Um OBV que mantém aqui topos ascendentes. Perfeito? Ah, isso é sinal de que o papel não vai cair? Não. Isso é um indício, isso é um sinal de que o papel segue forte. De que o saldo financeiro em Uzi Minas está comprador. Tá? Bom, vamos a mais um exemplo aqui sobre o OBV. Vamos agora em cima do gráfico de Vale. Eu vou tirar a minha imagem aqui da tela para não tapar o indicador. Vejam aqui Vale exatamente nesse topo aqui, bem um momento onde o OBV cruza a nossa média móvel, né, indicando aqui uma possível reversão de tendência, e no momento que o OBV começa a trabalhar abaixo da nossa média móvel, a gente passa a não mais procurar por compra e sim por venda, e nesse ponto aqui, Vale já começa um movimento de lateralização, né, que vem se estendendo aí por mais ou menos 23 candles, 23 pregões, certo? Mas vejam aqui o OBV de Vale como está. Neste dia, onde o preço testou o fundo desse retângulo e o OBV veio aqui neste nível, o OBV atingiu o mesmo nível de quando o preço estava na faixa dos R$60. Certo? Então nós tínhamos preço a 65 e OBV no nível de R$60. Acabou que Vale não perdeu esse retângulo, não perdeu essa consolidação, voltou a testar o topo dessa consolidação, beleza? Violou e acabou fechando dentro novamente. O papel segue lateralizando, o OBV segue aqui lateral também, mas é um ponto de atenção em Vale. Eu acredito que Vale ainda possa lateralizar por mais alguns dias, ficar lateral por mais alguns dias, mas é um ponto de atenção esse OBV, que ele está em níveis bem perigosos aqui nessa região desse fundo também. Então não me surpreenderia caso Vale perca essa consolidação, esse retângulo, e aí nós projetaríamos esse retângulo duplicado para baixo, e Vale buscaria, no mínimo, aqui essa região de R$61, talvez testando esse suporte aqui na faixa dos R$60, porque o OBV está sinalizando aqui uma região bastante perigosa. Beleza? Eu espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre como que funciona o OBV e a sua importância. Então, retomando aqui, ele é um indicador que nos sinaliza a força de uma tendência. Ele mede o saldo financeiro do ativo, e a gente sabe que para que tenhamos uma tendência forte é importante que tenhamos volume, né? Aqui no caso não é o volume próprio em si, mas sim o saldo financeiro do ativo, tá? E ele é utilizado muito também para que a gente antecipe movimentos que o ativo pode fazer no futuro.
Né? Então, pegando ali o exemplo que eu dei de Marco Polo, onde o papel ficou lateral durante um bom período, quando tem papéis com esse comportamento, a gente fica muito de olho no OBV. Porque se o OBV dá uma divergência, seja de alta ou seja de baixa, é um indicativo para que lado esse papel vai romper, essa consolidação. E quando rompe uma consolidação, ela vem trazendo grandes porradas, seja para cima ou para baixo. E a gente gosta muito de pegar esses movimentos. E o OBV é nosso aliado nesse trade. Beleza? Então, mais uma vez, eu convido a vocês aí, quem não está inscrito no canal, a se inscrever no canal. Se gostou desse vídeo, não deixa de dar o like aqui e também compartilhar aí com o pessoal que gosta de mercado para ajudar a gente aqui no nosso trabalho. Beleza? Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!